Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma quarta-feira. Passou rápido, Luan, 9 de junho do ano de 2021. Como passou rápido, né? Sejam todos bem-vindos, tá? A nossa amiga, tutora, Anne, e o nosso queridíssimo Luan Almeida. Nós ingressamos aqui, antes ficamos conversando, e aí depois ele vem e começa a ser bem participativo. Nós vamos dar continuidade, tá, no nosso conteúdo programático, que é aquele que vocês conseguem visualizar lá no EAD Box. E aí a gente vai dar toda essa programação, existem materiais também que eu encaminhei ao professor Matheus, para ele inserir lá no EAD Box, que são os materiais extras, em consequência que a gente termina um pouco mais cedo, por estarmos no processo remoto, mas deixamos vários materiais extras, que é para fazer essa complementação, tá? Então, desde o início do semestre que a gente vem trabalhando assim. Então, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo. E se tiver dúvida, pode perguntar. Fiquem tranquilos, a gente está aqui para ajudar, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho hoje da alavancagem financeira. Só que, para eu falar da alavancagem financeira, a gente tem que primeiramente falar simplesmente da palavra alavancagem. Isso é imprescindível para os nossos estudos, tá? Então, a gente tem que entender, pessoal, que quando a gente estuda todo aquele nosso processo histórico, que a gente visualiza ao longo da nossa trajetória, aqueles estudos que eles vão ensinando os professores sobre história geral, eles fazem viagens, por exemplo, no Egito, tá? E aí ele vai falando sobre a jornada para a Terra das pirâmides, e aí eles vão referenciando isso ao longo dos nossos estudos. Eu tive a oportunidade de estudar sobre as pirâmides quando eu estava um pouquinho mais atrás, tá? E a gente estudou também muitas coisas correlacionadas aos egípcios, que eles construíram as pirâmides. Então a gente pensa assim, o que isso tem a ver com a alavancagem? Porque existem doutrinadores que, quando eles vão falar de alavancagem, eles vão trazendo todo esse processo histórico, todas essas hipóteses para responder classicamente esse processo da construção das pirâmides. Aí eles vão falando dos blocos de pedra, e aí eles vão falando da importância, quantas toneladas tem cada pirâmide, qual é a referenciação dessa pirâmide, e aí ele vai citando os pesquisadores, e todo esse processo plausível dentro de uma teoria, dentro de uma concepção, para ele poder chegar em alavancagem financeira. Então, assim, quando a gente faz várias pesquisas, vários estudos para fazer uma montagem, gente, das aulas, a gente simplesmente a gente não vai só por um doutrinador, a gente segue vários doutrinadores. Então, eu vi muitos doutrinadores falar sobre essas histórias das pirâmides. E aí eles foram retratando exatamente que toda essa teoria desse processo histórico que a gente aprendeu ao longo da nossa trajetória, ela é plausível para a gente entender que as alavancas multiplicam a força exercida em outro objeto, tá? Porque essas alavancas, elas ampliam a força humana. Aí eles citam vários exemplos, tipo, se você precisar trocar o pneu do seu carro, conhece o poder de uma alavanca, eles fazem toda essa referenciação, aí ele traz todo esse processo histórico, tá? Então ele fala assim, o que é alavanca? A alavanca é a aplicação de força. É um pequeno esforço
para um resultado maior. Então, eles fazem essa comparabilidade para trazer para termos financeiros. Então, eles vão passando lá 1, 2 páginas nos seus livros falando todo esse processo histórico para a gente lembrar da importância da clássica dos egípcios, aí eles vão falando das pirâmides, dos blocos de pedras, e eles vão chegando até essa tratativa de falar exatamente isso, o esforço pequeno para um resultado maior. Aí você me fala, mas o que isso tem? Porque ele vai falar dos termos financeiros. Ele vai falar que quando a gente cita a palavra alavancagem no mundo das finanças, ele vem referenciar o que para nós? Estamos falando que precisamos utilizar recursos. Então, os instrumentos e as oportunidades do mundo externo com o objetivo de multiplicar resultados. Então, por isso que ele faz essa comparabilidade a esse processo histórico, aplicação de forças, traduzindo um pequeno esforço para resultados maiores. E aí ele vai ampliando toda a sua base dentro de termos financeiros, que aí ele vai falar um esforço relativamente pequeno para buscar grandes ganhos. Em que forma? Ganhos aplicados. Que aí, quando ele faz essa tratativa, ele vem nos referenciar o quê? Quando ele fala bem assim, um esforço relativamente pequeno para buscar ganhos ampliados. Por quê? Ele faz essa referenciação porque seria o mesmo que eu comparar o esforço para elaborar um orçamento empresarial, por exemplo. Seria o mesmo se eu fizesse, eu quero, qual é o esforço que eu faço para ganhos obtidos em médios e longo prazo? Que tipo de esforço eu estou correlacionando aqui? Então, é muito bacana quando a gente pega esses livros desses doutrinadores, que ele faz toda essa menção ao processo histórico, a gente consegue fazer um entendimento muito plausível em termos financeiros, porque a gente vai visualizar que quando a gente fala em oportunidade de estudar a alavancagem, eu tenho 2 tipos que eu já visualizo aqui na minha mente. Eu tenho a alavancagem operacional e eu tenho a alavancagem financeira, que exatamente são as alavancas empresariais que se fazem presentes em diversos livros, como o livro do Gitman, que é aquele da capa azul, o livro do Rogi, que é aquele da capa laranja, que eu já mostrei aqui diversas vezes para vocês, e também muitos alunos entram em contato comigo pelo WhatsApp. Existem materiais extras, mas o que você indica extra para eu poder resolver um exercício? Por exemplo, eu sempre referencio isso. Você pode adentrar na biblioteca virtual e ir lá consultar o livro do Gitman, Administração Financeira, e o livro do Rogi, Administração Financeira e Orçamentária, que ele fala de uma forma extremamente aprofundada de diversos assuntos que a gente vai lapidando e vários outros materiais que estão extra no EAD Box para fazer a complementação do nosso horário. Então, esses são os 2 nossos livros carro-chefes que estão na nossa biblioteca. Só que eu utilizo muitos materiais, muitos e-books do Sebrae. Se eu estou precisando fazer uma pesquisa, eu não ficarei somente, inerente nesses materiais que estão sendo disponibilizados. Eu vou lá na biblioteca virtual e eu faço leituras cabíveis dos assuntos que estão referenciados ali na minha atividade. Isso faz até com que você tenha esse estudo extra classe, você está adquirindo mais conhecimento para fazer essa complementação
do conteúdo inerente àquele determinado assunto, tá? Então, a gente vai ver, gente, ao longo da nossa trajetória aqui, o que é alavancagem, a gente já começou a introduzir, a gente vai ver um pouquinho sobre alavancagem operacional, vamos falar sobre alavancagem financeira, tá? Como calcular o grau de alavancagem financeira, que a gente chama de GAF, como calcular o grau de alavancagem operacional, que a gente chama de GAL, tá? E lá no final a gente faz um resuminho das principais diferenças que a gente encontra entre os doutrinadores mais renomados quando se fala alavancagem operacional e alavancagem financeira, tá? E aí no final você vai fazer um processo analítico se existe alavanca ou não, e a gente faz o processo da conclusão conforme o nosso cronograma da data de hoje, tá? Lembrando que existem essas duas alavancas empresariais, tá? Que a gente vai retratá-las, tá? E a gente vai seguir dentro de uma tratativa inerente do que está dentro do contexto do nosso conteúdo programático, tá? A gente tem um conteúdinho aqui para cumprir, tem um material para vocês aí que está na tela, tem lá vídeos do Sebrae, tem artigos e também vocês têm a oportunidade para aprofundar o conteúdo, entrar na biblioteca virtual e consultar esses livros que eu sempre referencio para vocês na aula, tá? O que a gente vai visualizar agora? A gente vai ver precisamente agora o que é alavancagem, tá? A gente sabe que a gente tem que ter em mente a existência da operacional e da financeira. Mas aí você pode me perguntar, mas o que eu colocaria em termos, o que seria alavancagem? Vamos pensar da seguinte maneira, tá? Para a gente poder entender melhor o que significa a palavra alavancagem, tá? Vamos supor, hipoteticamente, que a sua empresa ela esteja crescendo significativamente, tá? E a gente torce verdadeiramente que isso esteja acontecendo com todas as empresas, tá? Então, você tem um volume de vendas bom, um processo produtivo a todo vapor que está aumentando com constância e que você consegue também cumprir o que está descrito naquele seu orçamento empresarial, tá? Então, você vai ter, obviamente, a gente já viu a importância do administrador financeiro, a importância do controle. E a gente também teve a possibilidade, ao longo do nosso semestre, de visualizar e ter a verificabilidade do fluxo de caixa. E também estudamos as estruturas do capital, a importância do capital de terceiros e a importância do capital próprio, tá? Só que o que a gente verifica aqui? Verificamos que pelo fluxo de caixa, que o dinheiro do capital próprio, que é a situação líquida, que é o patrimônio líquido, que é um grande grupão que faz parte do balanço patrimonial daquela unidade de negócio, tá? Ele vem sustentar este crescimento, tá? E aí você sabe que para crescer é necessário colocar dinheiro dentro daquela unidade empresarial, tá? Nós queremos que as empresas tenham continuidade. Parar de crescer não é uma opção, mas nós podemos captar recursos, tá? Então, algumas empresas, elas captam recursos externos para elas não pararem de crescer. De que forma? Elas expressam isso através de recorrer a capital de terceiros, na qual a empresa utiliza dinheiro emprestado. A gente já viu algumas fontes, vimos quando falamos de financiamentos de curto prazo, quando falamos de financiamentos de longo prazo. Por que eu sempre cito assuntos que nós já referenciamos? Por quê?
Quando nós chegarmos ao final do semestre, nós montamos o quebra-cabeça, perdão. Então, cada quarta-feira é uma pecinha do quebra-cabeça. Então, a gente não pode esquecer assuntos que já foram referenciados anteriormente, tá? Então, esses dinheiros emprestados, a gente viu que tem fontes que são bancos, investidores, para conseguir tocar suas atividades normalmente e continuar expandindo o seu negócio. E isso é muito comum existir, tá? Obviamente que a primeira coisa que eu tenho que observar é a verificabilidade do meu fluxo de caixa. Como é que está o meu capital próprio? Para eu sustentar o crescimento do meu negócio. Mas muitas vezes eu não consigo, e aí eu vou ter que o quê? Recorrer a capitais de terceiro. Por isso que a gente estudou várias fontes nas aulas retroativas, porque isso é importante para a gente estudar e entender essas estratégias que são usadas quando eu vou falar de alavancagem. Por quê? Quando eu falo de alavancagem, é uma estratégia que eu vou utilizar diversos instrumentos financeiros, tá? Ou eu tenho a possibilidade de ter a captação de recursos de terceiros. Por quê? Para aumentar o retorno potencial de um determinado investimento. Essa alavancagem, ela vai se referir ao montante de uma determinada dívida para financiar ativos, tá? E quando eu falo de alavancagem, eu também tenho que lembrar o seguinte: ela está relacionada com a operação de volumes financeiros maiores que o próprio patrimônio da empresa, tá? Quando vocês ouvirem falar assim, ó, a empresa está alavancando. Uma empresa que ela está alavancando, ela está multiplicando a sua capacidade de realizar alguma atividade que antes não poderia se somente ela utilizasse o capital próprio. Então, por que eu vou recorrer a capital de terceiro? Porque eu não estou conseguindo multiplicar a minha capacidade de realização quando, por exemplo, eu olho para o meu fluxo de caixa e eu não consigo visualizar um montante significativo de capital próprio, tá? É imprescindível ter esse entendimento. É o imprescindível eu ter essa visualização, que é exatamente aí o que está marcado em vermelho. Ó, a empresa está alavancando. O que é isso? A empresa ela está multiplicando a sua capacidade de realização das suas atividades, que antes não poderia ser feito se somente ela utilizasse capital próprio. Tem empresa que consegue fazer isso só com capital próprio, mas muitas não conseguem. Por isso que eu tenho que observar que quando eu falo de alavancagem, eu vou olhar a minha estrutura de capital, tá? Nós vimos introdutoriamente que quando a gente fala que a alavanca utiliza o princípio de um pequeno esforço para um resultado maior, eu posso fazer aqui uma analogia. Que tipo de analogia eu posso fazer? Eu posso fazer a analogia que a alavancagem é uma operação de grandes volumes com uma fração de recursos. Olha como faz sentido. Ó, é a operação de grandes volumes com uma fração de recursos. Por quê? Porque a gente viu introdutoriamente, quando eu falei desse processo histórico muito rapidamente, óbvio, que muitos doutrinadores usam o estudo das pirâmides e vão referenciando a importância quando se vai falar das alavancas, porque quando eu faço alavanca, é um pequeno esforço para um resultado maior. Então, alavancagem
é uma operação de grandes volumes com uma fração de recursos. Eu preciso ter essa fração de recursos, tá? E quando a gente fala, pessoal, na esfera dos negócios, eu preciso referenciar que a alavancagem operacional e a alavancagem financeira, ela busca detectar e ela busca destacar a importância dos recursos de terceiros naquela estrutura de capital da organização. Onde que eu vou olhar a estrutura de capital? Eu vou pegar o balanço patrimonial daquela determinada unidade de negócio e eu vou olhar lá o passivo exigível, que é composto pelo passivo circulante e o passivo não circulante. Ele é o quê? Capital de terceiro. E eu vou olhar também o comportamento do meu capital próprio, que é a minha situação líquida, que é o patrimônio líquido, tá? Então, quando a gente fala bem assim, a alavancagem, ela vai se referir, por exemplo, a uma dívida ou a um empréstimo de fundos, porque a gente pode emprestar através de diversos fundos que nós vimos nas últimas aulas, para financiar aquisições de ativos para aquela determinada unidade do negócio. Por quê? Porque a consequência é que eu quero aumentar o lucro daquela unidade, tá? Porque essa alavancagem, ela tem a ver com criar valor para os sócios daquela empresa, tá? Como é que eu vou criar esse valor? Porque vai tratar da capacidade da organização utilizar recursos ou ativos externos, porque ativos externos a um custo fixo, com o objetivo de maximizar a lucratividade dos sócios. Então, a gente não... os assuntos eles vão se encaixando, ele tem todo um processo de entendimento. As empresas precisam entender a importância da esfera nos negócios, da alavancagem operacional e financeira. Por quê? Porque eu tenho que entender que eu vou destacar a importância dos recursos de terceiros em toda a estrutura do capital daquela organização. Tá? Se porventura eu tenho um empréstimo de fundos, é para financiar a compra de ativos. Por que eu quero financiar compras de ativos? Porque a minha consequência é pensar no meu futuro, é pensar que eu quero aumentar os meus lucros. Tá? É imprescindível ter essa visualização. É imprescindível porque quando eu falo bem assim, exemplos de fontes de recursos financeiros para a sua empresa alavancar. O que inclui? O que inclui aqui para a sua empresa alavancar? Porque a alavancagem, mais uma vez, ela tem a ver com criar valor para os sócios da empresa. Como é que eu vou criar valor para os sócios da empresa? Qual é a minha capacidade de utilizar recursos ou ativos externos a um custo fixo para maximizar a lucratividade desses sócios? Eu tenho fontes de recursos financeiros. Por quê? Essas fontes de recursos financeiros, para que aquela determinada empresa alavanque os seus negócios, podem ser empréstimos, financiamentos, aluguel e derivativo, tá? Nós já falamos algumas vezes, e eu vou repetir quantas vezes for necessário, que é para ficar bem claro, que a alavancagem tem a ver com realizar um esforço relativamente pequeno, não estou dizendo que ele é pequeno, relativamente pequeno para buscar ganhos ampliados. É isso, eu quero buscar ganhos ampliados, tá? Vamos lá.
Digamos que você tem um empréstimo, que esse empréstimo é um instrumento que ele pode gerar um grande resultado em termos financeiros a partir de um custo relativamente pequeno. Olha só, ó, grandes resultados esse empréstimo em termos financeiros para um custo relativamente pequeno. O que é esse custo relativamente pequeno? Eu estou falando que eu estou aplicando uma pequena força. Eu tenho um custo relativamente pequeno para eu gerar grandes resultados em termos financeiros. Por que eles fazem essa caracterização, os doutrinadores? Porque a alavancagem, ela busca potencializar ganhos. Vai existir risco? Obviamente que sim, tá? Só que o que eu tenho que entender? Se a alavancagem ela busca potencializar ganhos, existe risco de que ocorra o oposto. Ou seja, perdas sejam potencializadas. Por isso que é imprescindível você analisar as suas estruturas de capitais, tá? Por que que isso pode vir a acontecer? Isso pode vir a acontecer porque, por exemplo, ao realizar uma operação alavancada, que é assim que a gente fala, você está movimentando uma quantia maior do que está sendo investida. Ó, você está movimentando uma quantia além do que deveria ser investida. Ah, mas o que isso poderia significar para facilitar o meu entendimento? Vamos lá. Se essa operação der certo, por exemplo, é o mesmo que dizer que eu consegui um retorno legal. É o mesmo que dizer que eu falei bem assim, eu consegui um retorno, ele foi maior do que a operação sem alavancagem. Mas se der errado, porque pode ser o oposto. Por isso que quando eu falei para vocês assim, se a alavancagem busca potencializar ganhos existentes, o risco de que ocorra o oposto significa perdas potenciais. Pode haver o oposto. E se houver o oposto? Significa que a perda será maior do que o prejuízo que aquele investidor teria se não usasse aquela determinada alavancagem. O que é se não usasse a alavancagem? Se ele não fizesse o tal financiamento. Em relação a isso, que ao longo da nossa trajetória, nós precisamos entender o quê? Que esse assunto, ele nos leva a ver dois tipos de alavancagem. O que é alavancagem financeira, o que é alavancagem operacional. Então, quando a gente fala assim, eu quero maximizar os lucros. Ok, você quer maximizar os lucros? Então, nós precisamos ver dois tipos de alavancagem, que é o que nós vamos ver a partir de agora. É o que a gente vai salientar a respeito de alavancagem financeira e depois a gente vai salientar a alavancagem operacional, tá? Se tiver alguma dúvida, algo que não ficou esclarecido, se tem vergonha de ativar o microfone, você manda pelo chat reservado, tá? Porque isso faz parte da comunicabilidade, faz parte o chat, ou então o microfone, ou o vídeo, tá? Isso fica a critério. Vocês sabem que eu não faço essa exigência, tá? Mas aí fica a critério de cada um. Deixa eu só pegar aqui o meu copo
para beber um golinho de água para a gente dar continuidade. As cordas agradecem, né, Luan? Então, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre o que é alavancagem financeira, tá? O que é isso, gente? Para vocês poderem entender. Quando a gente fala em alavancagem, tá? Ela é empregada para evitar que as operações sejam financiadas somente com o patrimônio da empresa, tá? Então, eu quero fazer alavancagem, eu quero evitar que aquelas operações sejam financiadas com o patrimônio daquela empresa, tá? Então, a gente vai ver que essa alavancagem financeira, tá? Tipo, eu vou me referir a um determinado montante de dívidas, montante de obrigações, que eu vou olhar a estrutura de capital daquela determinada entidade empresarial, para que sejam comprados, X ativos. De uma forma bem simples, eu vou olhar o meu nível de endividamento, que eu estou utilizando para maximizar o retorno daquele capital que eu estou investindo. Isso faz parte do estudo da alavancagem financeira, tá? Por exemplo, a gente fala bem assim, ela baseia-se essa alavancagem financeira na captação de recursos de terceiros. Quem poderia ser? Empréstimos, debêntures que a gente já estudou, ações preferenciais, entre outras fontes. Por isso que a gente veio com aquele assunto antes, para financiar investimentos. O que pode constituir aqui em aumento na produção. Se eu estou aumentando a produção, é porque, consequentemente, eu quero aumentar o meu volume de vendas e os lucros organizacionais, tá? Então, por exemplo, se você já ouviu falar que uma determinada empresa, sei lá, X ou Y ou Z, vamos pegar uma letra X, porque eu não quero citar o nome das empresas, então a gente coloca uma incógnita, vamos dizer que é uma empresa X. Ah, e aquela empresa, ela tem muita alavancagem financeira. E às vezes a gente fica se perguntando, por que as pessoas estão falando isso para mim? Isso significa que essa empresa X, ela recorre a endividamento externo para financiar os seus ativos, tá? Por isso que esse endividamento, ele é o principal indicador da alavancagem financeira. Repetindo algo que eu já falei. Ó, quando eu falei do conceito da alavancagem financeira, eu falei bem assim, a alavancagem financeira refere-se ao montante de dívidas na estrutura do capital da empresa, para que sejam comprados mais ativos. Então, se conceitualmente eu fiz essa referenciação, aqui eu estou dizendo o seguinte, que o endividamento é o principal indicador da alavancagem financeira. Então, a partir de agora, quando alguém falar para você, a empresa que eu trabalho, ela tem muita alavancagem financeira. O que é isso? O que significa? Ela recorre a muito endividamento externo. Por que ela recorre ao endividamento externo? Para financiar os seus ativos. Por isso que ela recorre a esses financiamentos externos, tá? Que o Gitman, ele fala que é o rácio de endividamento. Ele usa essa terminologia no livro, até coloquei aqui nessa tela, ó,
Por esse motivo, é o rácio do endividamento, porque eles são muito tecnicistas nos seus livros, eles usam vocábulos assim bem inerentes ao mundo das finanças mesmo, tá? E aí, o que a gente vai referenciar aqui? Que, mais uma vez, quando eu capto recursos de terceiros, por que eu preciso disso? Para financiar investimentos. Por isso que quando a gente falou de financiamento de curto prazo, financiamento de longo prazo, porque eu sabia que eu necessitaria daquela linha de raciocínio para vocês entenderem que eu preciso captar recursos para financiar investimentos e para falar de alavancagem financeira. Isso é imprescindível, tá? E o que a gente... Por quê? Porque quando eu estou financiando esses investimentos, eu quero constituir um aumento de produção. Porque, gente, quem estuda custo sabe que a gente tem um binômio. Qual é esse binômio? A gente tem custo versus vendas. Por quê? Eu produzo para vender. Lembra quando a gente estudou gestão de custo? Por que eu preciso fazer essa referenciação? Eu preciso fazer essa referenciação que, quando eu olho para essas contas de processo produtivo, de venda, isso vai desencadear lá na minha demonstração do resultado do exercício. Por quê? Receita, que é a mesma coisa que venda. Os custos e as despesas, elas são demonstradas lá na DRE. E é lá que eu vou fazer a verificabilidade dos lucros apresentados em cada período. Tá ok? Se tiver alguma dúvida, pergunta. Aqui eu vou citar algumas nomenclaturas do mundo contábil, mas não precisa decorar. É só ter um pré-entendimento, pelo menos para vocês saberem que elas são importantes, tá? Quando eu falo bem assim, ó, presta bastante atenção. Alavancagem financeira, a sua importância. Ela está relacionada que deve existir entre o lucro antes dos juros e do imposto de renda. Porque no mundo contábil, gente, eu não sei se vocês lembram, quando a gente estuda a demonstração do resultado do exercício, que é a famosa DRE, a gente visualiza o que? O contador, ele tem a obrigatoriedade de saber todo o comportamento da estrutura e a funcionalidade da DRE. Então, lá, a gente tem, dentro da composição da DRE, a gente tem que fazer toda a trajetória do lucro antes do imposto de renda. Que aí depois vem os cálculos do imposto de renda inerente àquela personalidade jurídica, tá? E depois disso a gente tem a oportunidade de ver os lucros inerentes por ação. Por quê? Porque isso faz parte dessa análise, só não em termos, porque quando a gente olha para a DRE, a gente olha em performance, a gente olha desempenho organizacional. Só que a gente tem que entender que muitos assuntos inerentes ao mundo contábil são imprescindíveis para o entendimento da administração financeira. Eu não preciso decorar, mas eu sei que vai existir essa relação. Por quê? A gente já falou diversas vezes em maximização de lucros. Então, tipo assim, eu não tenho simplesmente, eu vendo por R$100, tenho lá R$50, eu vou ter um lucro de R$50, porque eu tive um custo de 50, eu vendi a 100, tive um custo de 50, eu vou ter um lucro. Não é assim. A gente, quando estudou lá em gestão de custo, que a gente foi fazer a formação do preço de venda, eu passei para vocês o passo a passo até chegar em preço de venda, quais são as contas inerentes, quais são as tributações, a gente foi vendo passo a passo. Porque, gente, maximizar resultado não é tão fácil como se imagina. Por isso que as disciplinas, elas são o quê? Importantes para o nosso entendimento. A gente vai estudando várias disciplinas ao longo da nossa trajetória, mas elas são
essenciais para a minha tomada de decisão dentro de uma unidade de negócio, tá? Então, quando eu falo bem assim, eu quero maximizar os efeitos das variações de quê? Do lucro antes do imposto de renda. Eu quero maximizar. Como é que eu vou maximizar isso? Eu consigo ver essa significatividade da maximização de seus efeitos sobre o lucro por ação daqueles proprietários daquela determinada empresa. Por isso que dentro das unidades de negócio a gente tem vários tecnicistas, porque unilateralmente nós não chegamos a lugar nenhum, nós precisamos trabalhar em equipe, nós precisamos ter conhecimentos que fazem parte das outras profissões, porque se porventura eu não tenho o entendimento que é um lucro por ação, que é um lucro antes do imposto de renda, quem vai fazer essa referenciação? A área contábil. Mas isso me ajuda muito nessa abordagem, na significatividade da alavancagem financeira. Por quê? Quando eu estou abordando a alavancagem financeira, especialmente em um negócio cíclico, tá? Por quê? Uma vez que dentro desse negócio cíclico, as vendas e os lucros são mais propensos a flutuar consideravelmente. Ele é muito cíclico, gira muito rápido os seus estoques, tá? Mas a gente não pode pensar só assim. Ela é arriscada, essa alavancagem financeira para negócio cíclico, quando eu faço introdutoriamente essa análise, uma vez, tá? Que a empresa, olha aí, a empresa, as vendas, os lucros são mais propensos a flutuar consideravelmente. Mas, por outro lado, eu preciso pensar, e se essa alternativa não for aceitável para aquele momento que eu esteja vivendo? Se porventura eu tenho uma entidade empresarial localizada em uma área industrial que ela está apresentando receitas estáveis, receitas são vendas, tá? E grandes reservas de caixa. Aí eu vou pensar, uma vez que aquelas operações são suficientemente estáveis para suportar o grande volume de alavancagem com pouca desvantagem. Por que com pouca desvantagem? Porque ela tem grandes reservas de caixa, tá? Então, normalmente essa limitação ela pode ocorrer sobre uma quantidade de alavancagem financeira, tá? Uma vez que a gente tem que pensar o seguinte, os credores, eles são menos propensos a encaminhar fundos, tá? Já que ele já tem uma grande quantidade de dívida. Quem é o credor que vai encaminhar fundos para alguém que já tem uma grande quantidade de dívida, tá? A gente não pode esquecer, gente, antes da gente fazer os nossos cálculos, a gente não pode esquecer o seguinte, que a alavancagem financeira, ela pode trazer grandes retornos aos acionistas. E eles almejam que esses retornos sejam bacanas, sejam legais. Mas ela também pode apresentar riscos, porque tem a ver com endividamento. E quando ela apresenta esse risco, risco de quê? De falência, do caixa ficar no vermelho e ser impossível de ter recuperabilidade empresarial. Poxa, mas para eu evitar, professora, principalmente ficar em vermelho, o que eu tenho que fazer para você evitar essa última opção de ficar em vermelho? Você precisa calcular o GAU. Você precisa calcular o grau de alavancagem, o GAF, perdão. O GAU é daqui a pouco que a gente vai ver.
o grau de alavancagem financeira. Calcular e monitorar frequentemente. Porque a gente almeja que essa alavancagem ela traga retornos para os acionistas, mas também ela pode apresentar riscos. E esses riscos poderão levar a empresa à falência se o caixa ficar vermelho e eu tenho impossível recuperabilidade empresarial. Então, simplesmente eu não posso contar com a sorte. Eu tenho que utilizar as ferramentas que eu tenho ao longo da minha trajetória. Eu tenho diversos estudos, conhecimentos, ensinamentos, técnicas que são inerentes a serem aplicadas. Simplesmente eu posso falar que eu preciso aprender a calcular o grau de alavancagem financeira, ou então a gente ouve a sigla GAF, tá? Por que a gente vai fazer isso? Porque vocês precisam entender que quando eu estou naquela situação que eu referenciei para vocês anteriormente, quando eu começo a utilizar as tratativas desses cálculos, eu vou evidenciar os efeitos das variações que ocorrem antes do lucro, o lucro antes do imposto de renda, que esse lucro antes do imposto de renda, ele vai refletir no lucro líquido daquela empresa. E aí eu preciso fazer algumas relações. Quais são essas relações? A gente vai ver a parte teórica e daqui a pouco a gente vê a parte do cálculo. Quando você tem um grau de alavancagem financeira, quanto maior ele for, quanto maior for o GAF, o grau de alavancagem financeira para aquela entidade empresarial, maior será o endividamento e o risco financeiro. Tá? Isso precisa ser analisado. Quanto maior o GAF, diante a gente vai colocar aqui uma formulazinha e vai ter uma exemplificação hipotética e vai fazer um cálculo muito simples, tá? Usando só subtração e depois uma divisão. O que a gente vai dizer? Quanto maior o GAF, maior será o endividamento e maior será o risco financeiro daquela empresa. Tá? Mas quando a gente calcula, que a gente faz assim, e se a alavancagem financeira daquela empresa for maior em relação ao volume de endividamentos, maior será o seu índice de alavancagem. Tá? Para que uma empresa, gente, ela obtenha maiores ganhos, ela tem que recorrer a maiores riscos. Só que isso eu não faço de olhos fechados. Eu não posso ter um ceticismo cego. Eu tenho que técnicas, metodologias a serem aplicadas. Quando eu falo eu tenho, eu não estou falando em relação a mim, eu estou falando em relação ao todo esse conhecimento dos doutrinadores, dos estudiosos, toda essa parte de axiomas que a gente traz e referencia, tá? E a gente precisa pensar o seguinte: quando é que haverá alavancagem financeira? Essa alavancagem financeira, ela acontecerá quando você primeiramente olha para a sua estrutura de capital. Olho lá, onde que eu vou visualizar isso? No meu balanço patrimonial. Eu vou olhar aquela estrutura de capital. Existe presença de capital de terceiro? Que aquele capital de terceiro, quando eu tenho essa presença, que toda empresa tem a presença desse capital de terceiro, o que eu vou visualizar? Se a presença daquele capital de terceiro que está ali inerente na minha estrutura de capital exige uma remuneração,
que eu posso chamá-la de juro. Porque, gente, se a minha fonte de recurso, por exemplo, é empréstimo ou financiamento, dentro daquele capital de terceiro vai ter uma remuneraçãozinha que eu vou chamá-la de juros. Vocês concordam comigo? Tá? E que para eu encontrar o GAF, que é o grau de alavancagem financeira, eu tenho que ter em mão a demonstração do resultado do exercício, que é a nossa amiga DRE. A contabilidade tem essa informação? Sim, porque os demonstrativos contábeis eles são elaborados pelos contadores das entidades empresariais. E aí, para a gente não trazer uma DRE, para a gente não confundir, a gente trouxe algumas características de uma forma bem simples para vocês entenderem, tá? A primeira coisa que eu vou precisar é super tranquilo a primeira parte. Olha só. Eu vou ter esse cara aí que é chamado LAI igual a LAGI menos os juros. Quem é esse cara aí chamado LAI? Lucro antes do imposto de renda. Quem é esse carinha chamado LAGI? Lucro antes dos juros e imposto de renda, que é o que a gente já falou. Mas por que tem esse cara aí chamado juros? Sabe por que tem esse cara aí chamado juros? Tá? Porque somente haverá alavancagem financeira se dentro de uma estrutura de capital existe a presença de capital de terceiros, que esse capital de terceiros vai exigir uma remuneração que eu irei chamá-la de juros. Por isso que esse cara está aí. Porque quando eu olho para o meu capital de terceiro, eu estou olhando aqui para ele. Se eu estou olhando para o meu capital de terceiro, o que eu vou referenciar? Faz um empréstimo para te ver, ou faz um financiamento se não vai ter juros ali. Tá? E aí eu utilizo esse carinha aqui, super simples, não preciso decorar nada. E para exemplificar, vamos supor que uma empresa X ela tenha um LAGI, que é um lucro antes dos juros e imposto de renda, R$ 30.000 que eu extraí essa informação da demonstração do resultado do exercício. E que ela tem despesas financeiras, porque juros dentro de uma tratativa contábil é reconhecido como despesas financeiras, tá? Juros, tá? Por quê? Quando eu tenho uma presença de capital de terceiro, eu estou falando de alavancagem financeira, então vou levar esse raciocínio para alavancagem financeira. Quando eu tenho uma presença de capital de terceiro que exige uma remuneração, que pode ser chamado de juros. Então, essa remuneração, os juros, ela vai estar como despesas financeiras na demonstração do resultado do exercício. Então, equivalente a R$ 10.000. Como que eu vou calcular? Substituindo essas informações aí. Lá aí, que é lucro antes do imposto de renda, que é igual a LAGI, que é lucro antes de juros e imposto de renda, R$ 30.000. Vou subtrair dos juros, que é equivalente às despesas financeiras de 10.000, eu encontrei um LAIR equivalente a R$ 20.000. E aí eu ainda não encontrei o GAF, que é o grau de alavancagem financeira. Para eu encontrar o GAF, eu só preciso fazer mais uma coisinha, mas com essas mesmas informações que eu tenho aqui referenciadas na tela. Como é que eu vou fazer para eu encontrar esse GAF? Eu tenho um LAI que eu já tenho aí R$ 20.000, deixa o meu LAI aí. Mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma simples divisão. Quando eu quero encontrar um grau de alavancagem financeira, eu vou pegar o meu LAGI, eu vou voltar aqui só rapidinho para vocês verem, ó, R$ 30.000, e eu vou dividir do meu LAI.
é um raciocínio. Primeiro eu calculo LAI para depois calcular o grau de alavancagem financeira. O meu LAI, R$ 20.000, que foi o resultado que eu encontrei anteriormente, e aí eu vou ter um GAF de 1,5. E aí você pode estar se perguntando, e o que isso significa? Mais uma vez, esse grau de alavancagem financeira, ele somente existe devido à presença de remuneração do capital de terceiros na estrutura de capital. Eu preciso remunerar capital de terceiros. Esse capital de terceiros, quando eu estou remunerando, significa o quê? Um capital que dá origem a eu ter que pagar juros naquela determinada situação. Professora, O é só nosso isso? A conta ali? Não pôs mais nada? mais nada, e agora a gente vai fazer só análise. Tá vendo como Só... não é difícil? Eu só Sim, professora. preciso. Oi? Sim, é verdade, eu achei que era mais difícil, mas é tranquilo. Não, é super tranquilo. Só que se eu não tiver a DRE, eu não vou para lugar nenhum. Tu concorda comigo? Andres, eu consigo fazer isso, essa análise mensal? Sim, porque mensalmente o pessoal da contabilidade entrega os demonstrativos para efeitos gerenciais. Tem várias metodologias, vários cálculos que eu posso utilizar mensalmente. E mais uma vez, tá, Luan? Só para não esquecer, eu prefiro ser repetitiva. Esse grau de alavancagem somente existe devido à presença da remuneração do capital de terceiro. Se eu não tenho que remunerar capital de terceiro, eu nem falo nada sobre isso. Ah, não. Eu tenho a presença de capital de terceiros. Então, se eu tenho a presença de capital de terceiros, na minha estrutura de capital, porque a estrutura de capital vai estar composta por esse capital de terceiro, o que eu vou falar aqui? É um capital que dá origem a pagamento de juros, tá? E como é que você pode fazer essa análise aí desse seu GAF? Olha aí, é isso que você me falou. Ah, o cálculo é tão simples, sim. Mas a gente vai fazer a análise final aqui antes do nosso intervalo, que aí quando a gente voltar a gente fala do operacional. Ó, se o seu GAF ele for igual a 1, a alavancagem financeira é nula. O nosso deu 1,5, né? Se o seu GAF ele for maior, é expresso, tá? Qualquer livro que você referenciar sempre vai ter essa expressividade, tá? Para a gente poder ter um rumo a seguir. Se o meu GAF é maior que 1, a alavancagem financeira é favorável, tá? Por que é favorável? Porque aquele capital de terceiros e empregados ele está contribuindo significativamente para gerar retorno adicional a favor daquele acionista. Porque o retorno ele tem que estar a favor dos acionistas. Ah, mas se o meu GAF for menor que 1, é desfavorável, tá? O capital de terceiro ele está consumindo capital próprio. O que é capital próprio? Capital próprio é a mesma coisa que patrimônio líquido, é a mesma coisa que situação líquida, tá? Então é muito bacana, não é um assunto difícil e também não é um assunto chato. O que a gente entende aqui para finalizar? Que a existência de capital de terceiro, tá? Que dependendo do doutrinador, ele pode chamar de passivo oneroso, tem doutrinador que chama de passivo oneroso, tá? Passivo oneroso onde? Na estrutura do capital, tá? Resulta em alavancagem financeira, tá? Ok, mas se você é um administrador financeiro ou um controller, depende da estrutura lá do organograma organizacional. Essas nomenclaturas dependem de empresa para empresa, tá? Você tem que lembrar, só será favorável caso a organização tenha retorno, tá?
Se eu não tiver retorno, retorno sobre o quê, Andresa? Retorno das suas atividades operacionais. Eu tenho que ter um retorno maior que o custo de eu ter contratado aquele capital de terceiro. Se eu não tenho retorno, eu entro em desfavorabilidade. Se eu não tenho retorno, o capital de terceiro está consumindo a minha situação líquida. E aí eu tenho que ter muito cuidado. Posso prosseguir? Deixa eu só beber um golinho de água. Sim, professora. Vamos continuar, que aí quando a gente voltar, tá? A gente já vai começar a parte introdutória da operacional. Tem cálculo operacional? Sim, mas é tranquilo também, não é nada assim de bicho de mil cabeças no bom sentido, tá? Vou prosseguir. Se tiver alguma dúvida, mesmo que seja após o intervalo, você pode perguntar sem nenhum problema. Como é que eu vou fazer isso aqui? Ó. Alavancagem operacional. Aqui eu vou ver a proporção de como eu estou medindo os meus custos fixos em relação aos custos variáveis, tá? É imprescindível aqui como é que está o comportamento dos meus custos fixos em relação aos meus custos variáveis, tá? Para facilitar o entendimento. As empresas, elas buscam alavancagem operacional quando capitam financiamento para aumentar a produção, mas sem aumentar custos fixos. Ó, elas estão captando recursos, por exemplo, financiamento, porque elas querem aumentar o processo produtivo, mas sem aumentar custo fixo. Porque aqui os custos da operação eles têm que permanecer inalterados em determinados intervalos de tempo no processo produtivo, para depois, porque eu produzo para eu vender, tá? Só que a gente já estudou isso no passado. Quanto menos eu produzo, mais eu sinto o peso dos custos fixos. Lembra disso, Luan e Tiago? Quanto mais eu produzo, o que vai acontecer? Eu consigo diluir aquilo no processo produtivo. Então, quando eu falo bem assim, quando eu tenho produtos com alta alavancagem operacional, eu tenho pequenas alterabilidades no volume de vendas, pequenas alterações, tá? Pequenas, não são alterabilidades e que faça que afete mudanças nos meus lucros, não, tá? Nessa alavancagem operacional, eu tenho que lembrar muito daquela base de custo, ó, qual é a minha proporcionalidade de análise do custo fixo em relação ao custo variável. Só que aqui eu não posso esquecer, tá? Que quando eu capto financiamento para aumentar a produção, mas eu não quero aumentar o meu custo fixo. E aí aqui eu tenho que lembrar da disciplina de custo, que quanto mais eu produzo, menor o meu custo fixo. Porque lembra que a gente faz aquela análise do custo fixo unitário? Quanto menos eu produzo, maior o custo fixo. Lembra, Luan, que é inversamente proporcional? Sim, professora. A gente fez muitas atividades até sobre isso. Isso é imprescindível, tá? Porque, gente, os custos, eles precisam ser cobertos, principalmente os fixos que a gente está falando aqui. Os custos fixos precisam ser cobertos pela ampliação do processo produtivo. Eu ampliei a produção, mas eu estou
cobrindo aqueles custos fixos, tá? E ali, como é que eu vou entender aqui? Eu tenho que ter uma relação entre as receitas operacional e o lucro antes dos juros e o imposto de renda. Essa receita está lá na DRE. O lucro antes dos juros e imposto de renda também vai estar lá na minha amiga DRE, tá? Por exemplo, a gente vê vários projetos de alavancagem que visam a aquisição. Por quê? Porque eu quero aumentar o meu volume de produção. Se eu aumento o meu volume de produção, consequentemente, eu quero resultar em aumento de volume de vendas, que são receitas operacionais, tá? Só que eu tenho que entender o seguinte, que esse meu volume de produção aumentou. Consequentemente, o meu volume de venda também aumentou. Mas eu não posso esquecer que tem que cobrir. Ó, eu estou vendendo, mas essas vendas que eu realizo precisam cobrir esses custos fixos e esses custos variáveis. Tá? Nós temos que entender isso, tá, gente? Entender sempre esse entendimento. Por isso que a gente não estuda custo à toa, não estuda num semestre inteiro isoladamente, porque é uma disciplina de suma importância para o mundo empresarial. Tá ok? Quando nós voltarmos, nós vamos dar continuidade, nós vamos fazer os nossos cálculos e depois a gente vai fazer a nossa comparabilidade. E se alguém tiver dúvida em algo, pode perguntar que a gente está aqui para ajudar. Tá bom? Deixa eu só desligar aqui a luz, porque é quando eu fico mais clarinha para vocês, porque precisa dessa luminosidade. E aí, gente, a gente volta, a gente tem o nosso intervalinho, tá? Aí a gente volta, tá? Não, não fique agoniado se tipo, ai, ela colocou o slide, mas não está falando. É porque eu já coloco o slide mesmo só por antecipação, tá? A gente tem os nossos 10 minutinhos, que eu faço questão de conceder esses 10 minutinhos de intervalo a vocês. É imprescindível para vocês esticarem as perninhas de vocês, tá? E aí a gente volta. Muito obrigada pela participação de todos. Até daqui a pouco. Um abração.
Vamos lá, pessoal, retomando, tá? Agora a gente vai para a parte que precisa falar do cálculo, né? Propriamente dito. Aqui é um pouquinho diferente, mas assim, não tem nenhuma atribulação, né? Nada rebuscado, nada dificultoso, nada disso, tá? Então, a gente vai utilizar algumas bases para a gente poder ter esse entendimento, tá? É muito comum, gente, ouvir falar GAL. Isso vocês vão visualizar em livros, em revistas, em entrevistas, em e-mails, reuniões. Quando você está lidando com o mundo das finanças, a contabilidade gerencial, as análises das demonstrações financeiras, que também são chamadas de análise de demonstrações contábeis, tá? Quando a gente fala em GAL, gente, antes de fazermos a base do cálculo propriamente dita, tá? A gente precisa fazer duas medições para depois a gente calcular a variação do percentual no lucro operacional e a variação do percentual daquela venda e saber os tipos de alavancagem operacional, que a gente tem a negativa, moderada, por exemplo. Quando a gente está diante dessa situação, o que a gente visualiza? A gente visualiza o seguinte: quando eu quero fazer a medição, dentro do mundo doutrinário, a gente vê que eu vou medir a variação no lucro, a variação do lucro em razão da variação da venda. Isso é normal. O que é isso? Eu vou pegar a variação do lucro da minha operação e vou dividir pela variação das vendas operacionais, tá? E aí, desse modo, daqui a pouquinho a gente vai ver essa equação. Quando ele falar isso, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar a variação do lucro e fazer uma divisão pela variação da venda. E aí eu vou chegar desse modo. Se o lucro ele aumentou 20% para um aumento de 10% da venda, tá? Aí eu digo que a alavancagem operacional ela é de 2. Por quê? Lucro 10% dividido por 20% das vendas, a minha alavancagem é de 2. É só um exemplo hipotético, tá? Mas, se eu falo bem assim, conceitualmente, quando eu utilizo o grau de alavancagem operacional, eu posso, em outros aspectos doutrinários, utilizar a margem de contribuição, tá? Que quando eu falo bem assim, vou dizer que quanto maior for um custo fixo, em comparabilidade à minha margem de contribuição, maior será o meu grau de alavancagem operacional. Só que eu tenho um outro momento que eu também preciso fazer o seguinte: eu vou fazer a medição da distância que a empresa está do ponto de equilíbrio. Lembra que a gente estudou o ponto de equilíbrio? Nós estamos os 3 tipos de ponto de equilíbrio lá em gestão de custos. Então, eu tenho essa possibilidade também de fazer esse estudo dentro desse assunto. Algo que a gente viu lá em custos, eu posso fazer como agregatório de conhecimento aqui. Eu vou fazer qual a distância que eu tenho, porque a gente sabe, quando nós estudamos o ponto de equilíbrio, de uma forma bem simples, eu não tenho um lucro e eu não tenho prejuízo quando eu estou fazendo uma análise do ponto de equilíbrio contábil, não estou falando do financeiro e nem do econômico aqui, que a gente estudou os três. O que eu vou fazer aqui? De um modo geral, quanto maior for o meu grau de alavancagem operacional, mais perto aquela empresa vai se encontrar daquele ponto de equilíbrio, tá? Por isso que a gente fala o seguinte: o GAL ele é uma medida de risco operacional. Por que o GAL é uma medida de risco operacional? Porque quanto maior o GAL,
mais perto a empresa se encontra do ponto de equilíbrio. O meu GAU está crescendo. Quanto maior ele, mais perto ele está se encontrando do ponto de equilíbrio. Por isso que eu falo que ele é uma medida de risco operacional. Por que é uma medida de risco operacional? O meu ponto de equilíbrio, eu não tenho lucro e não tenho prejuízo. Mas eu estou próximo. Eu estou mais perto desse ponto de equilíbrio. Então, eu consigo fazer a visualização do meu risco operacional. Isso é de suma importância. E esse grau de alavancagem, gente, ele pode ser negativo, ele pode ser modesto ou ele pode ser em equilíbrio, tá? Mas antes da gente visualizar isso, eu vou colocar a formulazinha aqui para vocês. Só um minutinho aqui que travou. Peraí, rapidinho. O slide aqui travou. Pronto. Vou colocar aqui para vocês. Peraí. Pronto, destravei aqui. E aí, o que acontece? Ó? Quando eu olho para esse GAU, lembra quando a gente falou lá, teoricamente, que ele fala bem assim, ó, mede a variação no lucro em razão de uma variação nas vendas. Quando ele fala isso na teoria, é exatamente isso que está sendo apresentado na tela, ó, GAU igual a variação percentual no lucro operacional, que é o resultado do meu lucro operacional, como que ficou a minha operação em termos de lucro em um determinado período, dividido pela variação percentual das vendas. Ele fala isso para nós. Então, o que eu preciso entender aqui? Eu preciso entender que, por exemplo, quando eu tenho um grau de alavancagem negativa, quando é que eu vou ter isso aqui? Quando eu tenho um aumento na receita bruta, que provoca queda no resultado operacional. Por que isso pode vir a acontecer? Isso pode ocorrer em algumas situações, como a margem de contribuição da empresa está negativa, ou o crescimento daquela receita bruta é acompanhado pelo aumento de despesas fixas. Ó, o meu volume de receita cresce, mas o meu volume de despesa também cresce. Espera aí, eu estou fazendo alguma coisa errada. Por isso, gente, que precisa ter essa associação, como eu falei introdutoriamente para vocês, na base conceitual, que ele é muito utilizado em análise da demonstração financeira. Ele é muito utilizado na contabilidade gerencial, porque lá eu faço a comparabilidade do real versus o orçamento daquela empresa mês a mês. Então, eu preciso fazer essa referenciação. Eu estou aumentando minha receita, mas eu também estou aumentando minha despesa. O que está acontecendo? Eu tenho que analisar a conta contábil, porque isso afeta o meu GAU. O meu GAU ele fica negativado. Tá? Eu tenho uma provocação do aumento daquela receita, mas eu estou tendo queda no resultado, eu estou tendo queda no lucro. Por que eu estou tendo queda no resultado? Porque as minhas despesas elas estão igualitariamente acompanhando o mesmo crescimento da receita. Não posso prosseguir assim. Gerencialmente, eu tenho que fazer uma análise minuciosa para saber o que está acontecendo departamento a departamento para eu ter esse resultado negativado. Quando ele é modesto, grau de alavancagem operacional modesto, tá? O que é isso? O aumento de receita colabora para a diminuição do prejuízo, tá? Eu tenho um aumento de receita, que essa receita ela vai colaborando para diminuir aquele prejuízo, tá? Então, isso é importante de ser analisado. Ele é registrado quando a empresa está ali operando no prejuízo. Várias empresas operam no prejuízo. A gente não visualiza porque a gente não tem contato direto com os demonstrativos contábeis, mas muitas empresas operam no prejuízo. Então, quando eu tenho uma empresa que ela opera no prejuízo e seus custos fixos estão acima ou um dobro da margem de contribuição,
eu preciso fazer essa análise também. Eu já estou operando no prejuízo, os meus custos fixos estão acima ou o dobro da minha margem de contribuição, eu tenho que fazer uma análise. O GAU, ele é utilizado também mais uma situação. Quando eu tenho um grau de alavancagem e equilíbrio, a minha empresa está operando, por exemplo, em prejuízo, tá? Mas o que acontece? Eu tenho um aumento de receita que ela está colaborando com a diminuição do prejuízo proporcionalmente. Então, aí eu estou equilibrado. Eu tenho um aumento de volume de receita, mas ela está, o quê? Colaborando com a diminuição do prejuízo. Ela consegue cobrir todos aqueles gastos em um determinado momento, tá? E esse grau de alavancagem operacional, ele ocorre na medida dos casos. Que casos, por exemplo? Um aumento ou uma diminuição da receita bruta. A receita vai estar lá, vai aparecer lá na DRE. Que esse aumento ou essa diminuição da receita bruta gera um aumento ou uma diminuição no resultado operacional. Tá? Então, é isso que eu preciso referenciar. Ó. Um aumento ou uma diminuição na receita bruta gera um aumento ou uma diminuição do resultado operacional num percentual sempre maior. Eu preciso fazer essa análise, tá? E quando vocês ouvirem falar assim, a empresa tem uma alavancagem total. Quando vocês ouvirem isso, eles estão falando para vocês que ali é a alavancagem financeira somada à alavancagem operacional, tá? É muito comum, qual é a alavancagem total daquela empresa? A gente calcula isoladamente a alavancagem financeira e a gente calcula isoladamente a alavancagem operacional também. Mas eu não posso esquecer isso. Operacionalmente, eu estou lidando com volume de vendas. Operacionalmente, eu estou lidando com os custos inerentes no processo, porque a gente lida, tipo, com gastos. O gasto é uma contrapartida necessária para eu obter um bem ou um serviço. Esse gasto, ele pode ser um investimento, um custo, uma despesa. A gente viu isso em gestão de custo. Só que eu não posso esquecer, se eu estou aumentando o meu volume de venda, eu tenho que também ter o controle desses custos e dessas despesas. Aí eles aumentam exponencialmente, aí eu vou ter dificuldade. Por isso que é imprescindível fazer essa análise. O comportamento no mundo das finanças, o comportamento ali no mundo da análise da demonstração financeira, a gente consegue visualizar isso. Porque a análise da demonstração financeira é uma disciplina que se estuda tanto no mundo da contabilidade como no mundo da administração. Ali a gente está fazendo uma análise do comportamento dos demonstrativos contábeis e ou financeiro daquela determinada unidade de negócio, utilizando determinadas fórmulas e fazendo análise inerente a determinada situação. Então, a gente não faz só uma análise isolada, a gente faz diversas análises isoladas para a gente unir conjuntos de conhecimentos para a gente visualizar o comportamento daquelas empresas em um determinado momento, tá? E o que a gente falou diversas vezes? A gente falou diversas vezes ao longo da nossa aula que quanto a alavancagem pode ser decisiva num processo de crescimento. É muito importante. Aquela alavancagem, quando a gente fala das alavancas, ela tem o quê? Uma decisão imprescindível num processo de crescimento organizacional, expansão daquele determinado negócio. Mas a gente não pode esquecer, o mundo dos negócios, eles não são flores, tá? A gente tem que entender que a gente tem um lado positivo, a gente tem um lado negativo. A gente tem que visualizar que nós vivemos momentos de sazonalidades, que cada empresa apresenta a sua estrutura de capital completamente diferente da outra, tá? E aqui, gente, a gente sempre vai necessitar
de profissionais da área do planejamento, da área da controladoria, que eles estão atentos ao comportamento dos resultados apresentados, não só no GAL, não só no GAF, como em diversas outras análises que são feitas em cima das demonstrações contábeis daquelas unidades de negócio, tá? Então, assim, esses especialistas, eles ficam atentos ao montante de dívidas que uma empresa tem em um determinado momento. Porque a gente pode fazer uma análise lá na análise da demonstração financeira, que é o endividamento organizacional, tá? Então, se a minha empresa tem um grande quantitativo de dívidas, ela é mais frágil perante a sua estrutura financeira. Ela tem uma fragilidade gigantesca, e isso a gente precisa ter cuidado, tá? E o que a gente tem que entender? As empresas precisam ter um entendimento da importância de algo que eu sempre falo para vocês, do comportamento dos seus fluxos de caixa. A empresa precisa olhar como é que estão os seus compromissos de recebimentos e os seus compromissos de pagamento. E se eu estou usando grau de alavancagem, principalmente a financeira, eu tenho que olhar como é que eu vou pagar esses juros, tá? E se esses juros eles são fixos ou não dentro daquela conjuntura que eu me encontro naquele momento, tá? E aí eu também tenho que perceber que eu posso ter retração mercadológica. Essa retração mercadológica, ela pode afetar queda nas vendas de produtos, mercadorias ou serviços, perdão. Como é que está o comportamento do montante de juros, tá? Que o comportamento do montante de juros, ele se mantém independente se eu vendo ou se eu não vendo. Então, o cuidado é redobrado. Quando você aprende, pessoal, isoladamente, cada conteúdo vão ser o quê? Novos conhecimentos que vão estar aqui, ó, ingressando o cognitivo de vocês. Só que eles, na tomada de decisão, eles não são realizáveis de maneira isolada. Eles são utilizados conjuntamente com diversos outros assuntos que vocês tiveram em outras disciplinas. Porque a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que ter cuidado que, por exemplo, em relação à alavancagem, quanto maior for o comprometimento dos lucros de uma determinada empresa em relação aos seus custos financeiros, que são os seus juros das dívidas, maior é perigoso prosseguir. Eu tenho que olhar isso. Não é simplesmente eu emprestar, eu tenho financiamento e eu não observar o comportamento dos meus juros. Porque se eu não tenho cuidado, tudo aquilo vira uma bola de neve. E aquilo dali é altamente prejudicial para a minha unidade de negócio. E a gente não pode esquecer, gente, que quando eu falo em alavancagem operacional, essa alavancagem operacional, ela surge devido à estrutura de custos das empresas, tá? E quando eu falo em alavancagem financeira, eu tenho que olhar a estrutura de capital. Isso é uma principal diferença entre as duas, entre a alavancagem operacional, que é a O, e a alavancagem financeira, que é a F. Quando eu estou na alavancagem operacional, é imprescindível eu olhar o quê? A estrutura dos custos da empresa. Cada empresa tem uma estrutura de custos completamente diferente. Nenhuma empresa é igual a outra. Pode ser até ramos de negócios iguais. Ah, ela é minha concorrente, mas é diferente a estrutura de custo. Quando eu estou em alavancagem financeira, eu tenho que olhar a estrutura de capital. Outra diferença. Quando eu estou em alavancagem operacional, eu estou criando risco comercial. Enquanto a alavancagem financeira é risco financeiro. Tá?
Eu estou ali lidando com operacionalização e eu estou ali lidando com aspectos financeiros. Quando eu estou numa alavancagem operacional, eu estou fazendo a medição dos custos operacionais fixos. Quando eu estou diante de uma alavancagem financeira, eu estou fazendo o efeito que as despesas de juros trazem sobre os resultados organizacionais. Quando eu estou numa alavancagem operacional, influencia as vendas e influencia o lucro antes dos juros e impostos de renda. Mas quando eu estou diante de uma alavancagem financeira, afeta o lucro lucros e juros antes do imposto de renda e afeta o lucro por ação. Só que eu não posso esquecer que as operações das empresas conhecidas como alavancagem operacional utilizam custos fixos. E a alavancagem financeira tem a utilização de encargos financeiros, que são advindos daquela famosa remuneração chamada juros. Isso é imprescindível. Conceitualmente e em termos de equação, uma é completamente diferente da outra, nenhuma é igual à outra, tá? Um papel fundamental, gente, do administrador financeiro, do controle organizacional, porque isso depende da estrutura do organograma de cada empresa. Como é que eu tenho a minha relação e como é que eu me relaciono com as dívidas? As dívidas que são decorrentes daquela alavancagem financeira, que elas têm que ser realizadas por controles internos. Por isso, é de suma importância que o orçamento empresarial daquela unidade de negócio ele seja monitorado, que é, como a gente fala no mundo contábil, a comparabilidade informacional do real versus o orçado. O controle interno, ele tem que ser adequado. Ele tem que utilizar procedimentos de gerenciamentos de fluxos de caixa e evitar sempre que aquelas despesas sejam maiores que as suas receitas. Porque se isso acontecer, tá? As despesas são maiores que as receitas. Eu estou afundando. Eu tenho que ser o inverso para que eu não afunde as empresas em dívidas. Algo que é imprescindível quando as pessoas falam a aplicabilidade do PDCA. PDCA, tem muitas empresas que colocam a mesma coisa que PCI-C, planejamento, o tripé do planejamento, óbvio, controles internos, indicadores empresariais, cobrança, e roda esse PDCA cíclico e continuamente, tá? É imprescindível. Sem controle interno, eu não chego a lugar nenhum. Obviamente que tudo tem vantagens e desvantagens, mas a gente tem que entender que, quando eu tenho um planejamento, controle, eu consigo tomar decisões e observar o diagnóstico empresarial atual e onde eu quero chegar, tá? E o que eu preciso entender? Que esse grau de alavancagem operacional, ele vai refletir no comportamento da empresa em relação aos seus níveis de produção e, consequentemente, em relação à sua lucratividade. E, de modo geral, aquela alavancagem financeira, ela é importante porque ela precisa ser eficiente da mesma forma como um controle interno. Porque lá eu estou verificando o índice de GARF que eu vou ter em um determinado momento que me apoiará para a tomada de decisão, tanto em relação à estrutura de capital como
aos resultados que eu vou obter no grau de alavancagem operacional para ver o comportamento das estruturas de custos na uma unidade de negócio. Quando eu tenho uma baixa alavancagem operacional, eu tenho que dizer para vocês o seguinte, que eu tenho baixos custos fixos e altos custos variáveis. Quando eu tenho uma alta alavancagem operacional, eu tenho altos custos fixos e baixos custos variáveis. É imprescindível. E concluindo, tá? Para nós finalizarmos, nós precisamos entender o seguinte, mais uma vez, que dentro do mundo da gestão financeira, a alavancagem não é muito diferente, porque ela está ali visualizando o quê? O comportamento, tá? Em que trata uma mudança em um elemento que resultará a mudança de uma lucratividade, mais resultados e menos esforços, tá? Quando a gente fala dessa alavancagem financeira e dessa alavancagem operacional, a gente não pode nunca esquecer. Operacionalmente, eu estou medindo os efeitos dos custos fixos e financeiramente, eu estou medindo o efeito das despesas com juros. Tá? E eu espero, gente, de verdade, que vocês tenham compreendido um pouco da importância das alavancas, da alavancagem operacional, da alavancagem financeira e as principais diferenças existentes entre uma e outra, tá? E, por exemplo, se você passa uma reflexão, se você pegar qualquer desenho e visualizar uma pirâmide, você vai lembrar de blocos. E ali você vai lembrar que ele pode ter sido colocado com a ajuda de um mecanismo que é uma alavanca. Em linhas gerais, alavancagem significa uma maneira de gerar mais resultados fazendo um esforço menor, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, tá aberto aí a explanação, tá? E muitíssimo obrigada e estou aqui disposta a esclarecer caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Lembrando mais uma vez, pessoal, que tem esse material que é disponibilizado, no Genera só vai esse, porque lá no Genera só cabe um arquivo, mas lá no EAD Box tem o arquivo da aula, tem os vídeos, tem os books do Sebrae, dependendo do assunto, tem as tratativas de cada item e também vocês têm a possibilidade de consultar a biblioteca digital, que foram aqueles livros que eu já referenciei para vocês diversas vezes, que é o do GITMA, Administração Financeira, que é o livro do Rogi, que é Administração Financeira e Orçamentária, tá? E sempre ter a possibilidade de fazer consultas extra-classe. Isso é normal. Ter atividades que vão exigir algumas além do que deveria, porque isso significa que é complementação do conteúdo, tá ok? Quem tiver alguma dúvida, fale. Deixa eu só anotar quem veio hoje. Deixa eu pegar aqui o caderninho, que depois eu entro no Genera. Não vou entrar no Genera agora, não. Quando terminar aqui, eu entro no Genera, que aí fica mais leve. Tem a Evelyn. Não gosto nem de chamar. Deixa eu ficar aqui no silêncio mesmo, só anotando. Espera aí. Prefiro anotar, que é mais tranquilo. Depois eu só passo ao Genera.
Pronto. Deixa eu ver se tem... Acho que estourou alguma pergunta, por isso que ele... Eu recebi o recado do professor Matheus, tá? Você que acabou de me mandar aí no reservado. Meus sentimentos, tá? Do fundo do meu coração, meus sentimentos mesmo. Que Deus derrame infinitas bênçãos na trajetória dela e conforte o coração da família. Vivemos momentos, gente, que não são fáceis. Todos nós estamos vivenciando momentos muito difíceis, mas nós não podemos perder a fé e perder a esperança. Devemos sempre orar dentro de cada religião e seguir o nosso caminho, sempre almejando um futuro melhor. Pode ter certeza, gente, tudo isso vai passar, tá? E o que eu quero dizer é que Deus e os nossos irmãos de luz conforte o coração delas e de toda a família. Gente, a gente tem que se apegar. Tem uma pessoa me mandando aqui no reservado, a senhora se apega muito à fé. A gente precisa, gente. Ou a gente se apega à fé, ou nós não nos aguentamos diante de tantas dificuldades e obstáculos que nós estamos vivenciando, tá? Vocês têm alguma dúvida, gente? Se tiver vergonha, manda aí pelo chat, só para sinalizar, por gentileza, que é para saber se a gente pode fazer o encerramento ou não. Eu deixo quem quiser abrir o microfone, fique à vontade, mas quem quiser mandar pelo chat também fique à vontade, tá? Eu sei que tem pessoas que têm vergonha de falar. O professor Matheus, ele me passa os recados tudinho, tá? A comunicabilidade com ele é top mesmo, bem top, bem transparente. Alguma dúvida? Só em questão da atividade da P2, vai ter um prazo para entrega até quando? Até o dia da P2. Todas as atividades, essa é a número 1, que vale de 0 a 3 pontos, aí vai vir a número 2, que vai valer de 0 a 3 pontos, e a número 3, que vai valer de 0 a 4, eu vou somar tudo e vai ficar lá de 0 a 10. Quando né? Entrega no dia da P2. Até a P2, tem um prazozinho aí. Ok. Não, eu pensei que era até hoje. Aí, não, meu amor, não é até hoje, não. Na aula passada, eu falei para quem estava presente que era até o dia da P2. A gente está deixando esse prazo maior em consequência que nós estamos remotamente, tá? Se fosse no presencial, realmente seria hoje. Só que aí eu faço essas negociações direto com o professor Matheus, e aí o professor Matheus dá o deferimento, e a gente vai fazendo assim exatamente por isso, porque tem pessoas que têm dificuldade de pegar. Isso, dificuldade de internet, a gente sabe que nem todo mundo tem computador em casa, então a gente expande um pouco esse prazo, que é justamente para as pessoas terem a oportunidade de fazer dentro de um tempo hábil. Tá ok, professora. Eu vou entrar agora na biblioteca virtual para procurar o livro que a senhora me indicou mais cedo. O Gitma vai te ajudar muito, porque o Gitma, ele fala muito de euromoedas, entendeu? Porque o que acontece? Como no processo remoto a gente tem essa negociação de finalizar um pouco mais cedo, até mesmo para não ficar uma coisa muito exaustiva, então existem essas atividades que é justamente para fazer essas pesquisas extra-classe, para ter essa complementação do conteúdo que é agregatório para a vida de vocês. Tá? Ok, professora. Aí lá nos livros tem o sumário, aí você consegue procurar lá euromoedas, que eu sei, mas várias pessoas já conseguiram finalizar, tá? Pessoal, mais alguma dúvida, algum questionamento? Obrigada, tá?
Nada, pessoal. Então, muitíssimo obrigada a todos. Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar um pouco do que eu sei com vocês. Que Deus continue nos abençoando. E eu desejo uma excelente noite a todos, um ótimo fim de semana e que tenhamos a oportunidade de nos encontrarmos na próxima quarta-feira. Qualquer dúvida, vocês sabem que eu respondo o WhatsApp com o maior prazer, tá? Muito obrigada. Obrigada, Anne. Que Deus nos abençoe, tá? Que Deus continue aí me abençoando firmemente. E vamos que vamos, tá? Anne, pode fazer o encerramento, minha querida. Tá Boa legal, noite, professora. Tchau, tchau. Boa noite. Tá, boa noite a todos, gente. Um abração. Tchau, tchau.